Olá, leoninos! Sejam muito bem-vindos ao canal Elentia Tarô. Meu nome é Stephanie e hoje vamos tirar uma mensagem da espiritualidade para vocês, tá bem? Então, bora ver o que a espiritualidade fala sobre o momento dos leoninos. Caso alguém tenha interesse em consulta particular, o meu número para contato está na descrição do vídeo, tá bem? Então, bora lá! Mensagem para os leoninos. O 8 de ouros. Esse 3 de espadas está fazendo aqui. Duas. Eu vejo aqui como se fosse um momento de transição na vida de vocês, tá bem? Alguém aqui se dedicou muito por uma conexão, se dedicou muito mesmo, e saiu de coração partido, saiu magoado, machucado. Eu tava pensando exatamente nisso, que não tinha sido uma situação justa aqui, que vocês se dedicaram e não teve o retorno da conexão. E é como se vocês decidissem, então, seguir em frente, ir embora para buscar por algo mais significativo na vida de vocês. Me vem muito a sensação aqui que vocês têm a consciência de que não foi justo isso. Vocês se dedicaram, lutaram, se esforçaram por uma relação aqui, uma conexão com alguém. E o retorno que tiveram dessa conexão não foi algo justo. O que mais? Carro. Ai, caiu no chão. Eu detesto quando isso acontece. Ih, o pajem. O pajem de paus. Ai, deixa eu me organizar aqui, gente. No fim do deck tá o louco. Aqui eu sinto que é muito essa energia de alguém que tenha consciência de que se dedicou por algo, saiu de coração partido, né? E até essa questão de desistir da conexão também deixou a pessoa magoada, porque queria continuar ali, queria ter o retorno de toda essa dedicação, de todo esse esforço, mas preferiu ir embora. E o ato de ir embora também machucou, né? Também deixou a pessoa de coração partido. Não só pelo fato de não ter a reciprocidade aqui do esforço nessa conexão, mas é como se alguém tivesse ido embora aqui porque sabia que não era justo, que o que estava recebendo não era na mesma proporção do que estava doando. E a pessoa decidiu tomar as rédeas da vida dela aqui, tá bem? Se essa pessoa for vocês, é como se vocês finalmente virassem as costas para essa situação e decidissem que merecem algo melhor. E começa uma energia assim de curiosidade sobre a vida, uma vontade de experimentar coisas novas, de conhecer pessoas, de conhecer lugares novos. Ai, caiu no chão. Caiu no chão de novo o sol. Já gostei.
A carta do Sol. Aqui é uma pessoa que não se deixou abalar, tá bem? Por essa conexão. Aqui é uma pessoa que sabe o seu valor, que sabe da sua entrega, que sabe que a culpa ali de não ter dado certo naquela conexão não foi sua, não foi algo que você fez ou deixou de fazer, porque aqui você fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance para que desse certo. Mas eu sinto muito que é a energia de alguém que sabe que a culpa não é dela, sabe? Que sabe que aquela conexão ali não era algo justo e foi atrás de uma transformação na própria vida. Resolveu tomar as rédeas, o controle da própria vida e começou a explorar, começou a sair, conhecer pessoas novas, numa energia assim de muito otimismo, de animação, de curiosidade. E eu sinto que é uma pessoa que está atraindo muito também, que está brilhando igual o sol. Está iluminando o seu próprio caminho. Que está conectado com a sua própria criança interior também. Vem muito uma energia inocente sobre a vida, sabe? Alguém que não se deixou ficar preso em coisas que deram errado. É uma pessoa que não se deixou ficar afetada ali, porque normalmente, né, o ser humano, ele tem dessas, de se dedicar muito por uma conexão e não, às vezes não aceita que a conexão não deu certo. Não aceita porque foi muito tempo dedicado ali, naquele relacionamento. E aí, quando não dá certo, vem muito uma dor, um sofrimento de que você perdeu o tempo, que você se dedicou e como assim, sabe? Como assim não teve o retorno daquilo ali? Daquele esforço que você teve com aquela pessoa. Então, aqui é muito uma energia de uma pessoa que não ficou apegada nisso, de não deu certo, então, né, vou ficar fechado aqui pra vida. Não. É alguém que seguiu em frente, que pensou, não deu certo aqui depois de tudo que eu fiz, então foda-se. Sei que isso não é justo para mim, eu sei que eu mereço mais e eu vou atrás do que eu mereço. Eu não quero ficar aqui nesse sofrimento, nessa fase triste da minha vida, chorando as pitangas. Eu vou embora, vou pegar minhas trouxas, eu vou embora, eu vou atrás de algo que signifique mais, entendeu? De algo que seja mais profundo na vida. Eu vou atrás de experiências, vou atrás de viver coisas novas, de conhecer pessoas novas. E alguém que está muito magnético também, né? Tá atraindo pessoas, situações, contextos na própria vida que ajudam a... roda da fortuna. Gente, a roda da fortuna com o sol. Aqui pode ser até no contexto também no profissional. Na área profissional, alguém estava ali se dedicando tanto por um trabalho, não teve o retorno que esperava. Digamos que você fica anos numa empresa se dedicando ali, acreditando que vai receber, né, uma oferta melhor, uma promoção. E passam-se os anos e você vê que não está sendo valorizado, que não vai conseguir ter essa promoção, que não vai conseguir subir nessa empresa. Então você decide ir embora. Você decide se transformar aqui. Ir atrás de algo que faça sentido, porque aquela situação não é justa. Você dá o seu sangue, suor e lágrimas pela empresa e não tem o retorno de todo esse esforço, de toda essa dedicação. E é uma coisa que causa até um sofrimento, assim, emocional mesmo, de você saber que tá se doando, se entregando para aquilo ali, para aquele trabalho, e as pessoas não valorizam isso. Então vem muito essa questão do estar, né, frustrado, magoado emocionalmente e não querer mais essa situação e ir embora porque sabe que não merece estar passando por aquilo, porque não é uma coisa justa. A balança está em desequilíbrio. Então aqui é a energia de alguém que simplesmente decidiu ir embora, pegou suas trouxinhas, se é no trabalho, pegou suas coisas, botou numa caixinha, pediu demissão, virou as costas, se é no relacionamento a mesma coisa, não ficou apegado àquilo que já passou.
Ah, porque eu me dediquei, então eu precisava ter esse retorno. Não. Aqui passou, entendeu? Passou, passou. E é uma pessoa que visa agora o presente, que quer viver com mais intensidade, com mais calor, assim, pela vida, sabe? Uma paixão, assim, pela vida, pelas experiências que vão chegar. E aqui tem muito uma energia de abundância também. Tudo que você se dedicar e fizer com essa animação, com esse otimismo, é como se começasse a movimentar a sua vida. Então, se você sair do trabalho aqui e ainda estava parado, não sabia o que fazer, para onde ir, é como se a roda da sua vida começasse a girar. Vai surgir oportunidades para você de muita abundância e prosperidade no seu caminho. Algo que vai meio que iluminar a sua vida, sabe? Deixar de forma mais leve, mais tranquila, que vai fazer você se sentir muito mais feliz do que qualquer situação passada que você já teve. Porque é uma coisa muito alinhada com a sua criança interior também. Algo que te deixa muito assim, genuinamente animado e feliz. O que mais? Tava demorando, né? Pra... O louco ainda. O que esse 9 de espadas tá fazendo aqui, gente? Uhum. Ah, sim, entendi. É o seguinte, meu povo. Caso alguém aqui tenha, de fato, virado as costas para uma situação de forma muito repentina, assim, vem um sentimento aqui como se fosse culpa. É exatamente isso. Como se fosse culpa por ter decidido ir embora. Pode ser na área profissional, pode ser na área emocional, né, na amorosa. Aí vocês colocam aí no contexto da vida de vocês, tá bem? Mas é que eu vejo muito uma pessoa que ainda se culpa, né? Que fica ansioso pensando sobre o modo como tomou a decisão de ir embora, de virar as costas para essa situação. E vem um sentimento de, às vezes, desonra, sabe? Como se tivesse que ter planejado melhor, conversado melhor. Mas eu sinto aqui, se era uma coisa que não era bom para vocês, se era uma coisa que deixava vocês se sentindo frustrados, decepcionados, magoados, que até tirava o ânimo de viver aqui, porque a gente sabe, né, que quando nos dedicamos por algo de coração e aquilo dá errado ou não somos valorizados ou não temos o devido reconhecimento, aquilo deixa a gente magoado, machucado, né? E você compreendeu que não era uma situação justa aqui. Você se doava demais e recebia de menos. Então aqui é como se tudo bem a forma que você teve que lidar com essa situação, tá bem? Digamos que você ficou muito tempo ali, né, só suportando a situação, levando com a barriga e de repente você não aguentou mais. E da noite pro dia você simplesmente decidiu virar as costas e ir embora. E agora vem esse sentimento de, poxa, eu deveria, né, ter planejado melhor, eu deveria ter conversado melhor com essa pessoa, pode ser o chefe, pode ser a pessoa de uma conexão amorosa. É como se vocês tivessem saído de fininho dessa situação aqui, sem planejar, sem explicar para a pessoa, né, que você estava de fato querendo ir embora. Me vem muito uma questão de que vocês não falaram também, né? Vocês não explicaram que essa situação aqui não estava favorável para vocês, que era algo que estava sendo, né, frustrante, que estava desgastando vocês de alguma forma. Vocês foram aguentando, aguentando, se dedicando, e chegou no momento aqui que não deu para suportar mais. Então vem esse sentimento também de se eu tivesse conversado, se eu tivesse falado, porque eu saí como se fosse assim, tão de repente, que parecia que foi
uma forma meio injusta para eles. Só que a espiritualidade fala aqui que não, que você tomou a decisão que é melhor para o seu caminho. Entendeu? Você tomou a melhor decisão para você. E isso é o mais importante. Agora, né, se for a empresa, se for o chefe, se for a pessoa da conexão amorosa, que lide com as próprias consequências das ações dela, né? Se não foi recíproca, se não deu na mesma proporção que você estava entregando, se estava sendo injusta com você agora, que lide com a sua ausência. Porque você tá no caminho certo aqui, tá? Eu sinto muito que é essa questão de, agora que você pensa mais em você, cuida de você, você tá começando a se conectar muito com a sua criança interior. E isso abre, assim, os olhos para ver a vida de uma forma bem mais leve, sabe? Mais tranquila. Até mais feliz também. E às vezes é isso que a gente precisa na vida adulta, sabe? Ver a vida com os olhos de uma criança. Porque o trabalho, ele tende a ser... O trabalho, a rotina, né? Tende a ser muito exaustivo e a gente perde aquela animação genuína, né? Pelas experiências da vida em si. Mas é isso que eu vejo para vocês, leoninos. Se vocês gostaram da tiragem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu agradeço muito quem assistiu até aqui, tá bem? Então é isso, meu povo. Vejo vocês na próxima tiragem, tá? Tchau, tchau. Deixa eu arrumar aqui. Tchau, tchau.